A mesma gana que a gente tem que ir para a rua, pelo nosso país, eu vou te dizer, você tem que viver contra o falso evangelho. Porque isso tem matado muita gente. Só que o fascínio nos entorpece. E nos dias de hoje tem uns requintes de... Como é que se fala? Não é de crueldade, mas os requintes de... Oh meu Deus, está na ponta da língua. De conluio, de preparo, sabe? De sutileza. Muito obrigado, irmã. Deus lhe pague. Porque além de tudo, o teu sacrifício vai te fazer prosperar. Eu tenho um plus. Veja, se você comprar esse secador, você ainda ganha essa escova para fazer não sei o quê. Espere. Ainda vem para você o gel que tira a celulite. Não pague ainda. Porque você ainda leva o pente ungido. Então, a prateleira sempre tem alguma coisa que te traz benefícios. Ao invés de o evangelho me deixar, ao invés do evangelho me levar a deixar para trás a minha velha vida, o não evangelho me faz deixar para trás o evangelho. E a oferecer os meus próprios sacrifícios. Quem foi que nos fascinou? Eu, quando estava pensando nesse texto, eu me enxerguei bastante aqui, nesse pedaço da carta, e eu pensei da gente orar hoje no final dessa reunião, desse culto, pela nossa vida, especificamente por quem viveu isso aqui. Vou traduzir para você, espero conseguir, o sentimento de quem sacrificou, sabendo que Cristo já era o sacrifício. O sentimento é mais ou menos assim. Estou cansado. Todo dia que eu entro aqui, alguém me pede alguma coisa e eu não tenho mais o que dar. Segundo sentimento, fui usado. Trabalhei que nem um desgraçado de sol a sol. Eu não tinha vida. Tudo o que me pediam eu fazia, e eu achava que isso era ministério, que eu estava envolvido com o reino, e estava envolvido com a minha própria ganância, porque eu queria mesmo era prosperar. Me usaram, mas isso dá margem a um outro sentimento, aliás ele chama um outro. Eu me odeio. Gente que sai desse sistema, sai lesada, sai cansada, se sentindo enganada, mas sai também com ódio de si mesmo. Porque você foi fascinado. E você diz, por que eu caí nessa? Como eu fui tonto de fazer isso? Quando você chega nesse estágio de acordar, você já perdeu muitos amigos. Amigos que antes de você despertaram e começaram a te falar. E você com unhas e dentes defendia. E dizia, não, é de Deus. Enquanto você estava sacrificando. E o dia que você sentiu que a última ovelhinha que você tinha foi, e tudo o que te prometeram nunca aconteceu, você caiu em si, e teve que olhar para quem você sempre disse que estava errado, e dizer, eu sou um tonto. Vai pedir perdão para muita gente com quem você desfez a sua amizade. Não sei se o que eu estou falando tem a ver com você, mas estou tentando reproduzir um pouco do que eu percebi. E dizer, me perdoe porque eu fui um tonto. E eu não percebi que eu estava perdendo aquilo que eu mais tinha de precioso na vida. Mas você também tem um sentimento terrível de que você não era aquilo. Porque onde não há o Espírito Santo e onde não há transformação pelo Evangelho, aonde um sistema te seduz e te ilude e te fascina, e você é puxado não pelo coração,
mas pelo teu ventre, pela tua sede e pela tua ganância. Esse sistema extrai de você o pior você que você poderia ser. Quando você acorda e diz, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que eu fui capaz de crer nisso? Como é que eu fui capaz de dizer aquelas coisas? Tem gente que rompeu com o pai e com mãe. Gente que rompeu com o irmão. Não precisa ir muito longe. Você que já passou pelo sistema sabe. Teve gente que perdeu o seu próprio casamento. Porque é melhor você continuar fazendo o que a gente diz do que continuar com essa mulher que você tem. Geralmente recebe o apelido carinhoso de Jezabel. A mulher é que acorda mais cedo. Porque a mulher está no fogão e está na pia. E quando ela sente a ausência de vida no lar, e abandono de filhos, e ela vê a conta bancária diminuindo e o arroz não chegando na geladeira, ou na despensa, ela acorda mais rápido para dizer para o marido, acorda que esse negócio aí está errado, essa igreja é uma loucura na tua cabeça. Mas obviamente que se ele é uma pessoa muito envolvida, o sistema vai abraçá-lo e dizer, não, você é de Deus, Deus tem uma obra na sua vida, joga fora essa jararaca, que a gente arruma rápido para você aqui, ungida. Seria cômico se não fosse trágico. É muito triste. É muito triste. E você percebe que o pior você que poderia existir foi aquele. Muitas pessoas me conheceram o pior Zé que podia existir. Eu não as culpo por me odiarem. Quando alguém me encontra na rua e fala, você é o bispo Zé Bruno? Eu falo, pode reapresentar o cheque que eu tenho dinheiro já. Por favor, já fico assustado. É terrível. Abandonar a graça e mergulhar na lei é você viver aonde o Espírito de Deus não age. E o pior é que nos dias de Jesus, eles tinham mais de 600 interpretações da lei feitas pelos doutores da lei. Isso foi crescendo no período antes do Império Romano, no período dos exílios, quando não havia templo. E a lei passou a ser o culto. Às vezes até passou a ser Deus. E o status de interpretador da lei e das práticas ganhou muita força, já que não tinha sacrifício até a reconstrução do templo. As sinagogas também surgiram porque ali se discutia a lei. E os intérpretes da lei, os doutores da lei, multiplicaram em muito o peso da lei sobre os homens. Por isso Jesus falou aos fariseus, vocês colocam cargas pesadas e difíceis de carregar nos ombros das pessoas. E nem querem dar um peteleco para tirar, vocês não fazem nenhum esforço para isso. E quando ele disse, lancem sobre mim o vosso jugo, porque eu troco com vocês e o meu é suave, ele estava dizendo, estão colocando um peso muito pesado para vocês levarem. Não é isso. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus falou isso sexta-feira, escreveu isso sexta-feira para nós. Você estava carregando muito peso. Você não estava nem vivendo. Uma lavagem cerebral, fanática, te roubou da vida com Deus. E Paulo está dizendo para aqueles caras dos Gálatas, quem foi que fascinou vocês? Olha para Abraão, não foi lei, foi fé, ele acreditou e seguiu. Quem vive pela fé são filhos de Abraão. Não foi a lei que morreu por você na cruz. E é interessante porque a lei está aqui escrita, mas ela não é Deus. Porque muita gente diz, está na Bíblia, estou fazendo porque está na Bíblia. Tá bom então. Circuncisão também está na Bíblia. Vamos voltar à prática. Olho por olho, dente por dente também está na Bíblia. E a mulher, quando tiver nos dias de menstruação, tem que ficar 7 dias fora da cidade, porque também está na Bíblia. O sacrifício também está na Bíblia. Ou eu vou enxergar os objetivos para cada momento, que vão culminar com a vinda de Cristo, que é o objetivo central e único das Escrituras, ou eu vou me esquecer dele e praticar qualquer outra coisa. Ariovaldo sempre diz que onde não tem Bíblia não tem heresia. O que você acha daquela religião?
É alguém que não conhece Deus, como qualquer pessoa que não conhece Deus. Pior é o crente, porque ele conhece a Bíblia. Então, se tem Bíblia, é heresia. Se não tem Bíblia, é gente que está na ignorância. Pior é o herege, que conhece e não pratica. Era melhor ser frio, mas como é morno, vai ser vomitado, diz João em Apocalipse. Se você se sente triturado pelo sistema, que te levou a oferecer sacrifícios por tudo, e cada vez que acabava um, começava um outro, você teve dois tipos de decepção, um dos dois. Ou porque você tentou e não conseguiu, e de tanto apanhar você acordou, e disse, estou fazendo de tudo e não tenho o que eu quero, aí você acordou para dizer, acho que não é isso. Ou aconteceu o segundo, você conseguiu o que você queria, só que aí você percebeu quão vazia era a sua vida, porque o que você precisava não era o que você queria. O que você precisava era da salvação e de Cristo na sua vida. Que nenhum bem ou coisa alguma pode te dar aquilo que só Ele pode te dar. Viver na lei vai acabar com você. Se você está aqui com a gente e você sente falta de sacrifícios, é isso mesmo. Crise de abstinência chama isso. Eu quero dar uma oferta especial. Pode dar, irmão, estamos precisando. Mas ninguém vai vir aqui na frente receber unção de nada. Mas eu preciso. Você está precisando de uma campanha. Vai começar as eleições, fica tranquilo. Em julho começa, é uma loucura. Você está precisando sacrificar alguma coisa porque você acha que Deus, que entregou Cristo na cruz porque amou o mundo de tal maneira, não fez isso. Ele não te ama. E não está nem aí com você. Só quando você dá sinais de fumaça e faz os seus sacrifícios é que Ele acorda. É isso que você pensa de Deus? E quando Ele está se apresentando a você, alguém do seu lado ofereceu um sacrifício maior. E quando você achava que estava fazendo bastante, Ele foi chamado na frente de, tá vendo? Esse aqui é uma bênção, porque fez tal e tal coisa. E aí todo mundo é levado a fazer igual, para alcançar o benefício de Deus. E você corre e luta para ter de Deus aquilo que você não precisaria correr ou lutar, porque Ele te deu pela graça. Sacrifícios e leis estão roubando a tua mente e o teu coração de conhecer o verdadeiro amor de Deus. Igreja querida, não façamos isso. O justo viverá pela fé. E nós cremos em Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você que está cansado. Só feche os seus olhos, não vou te chamar aqui à frente. Você tem amargura, raiva contra você mesmo, raiva de Deus, raiva da igreja, raiva de pessoas, ódio de você mesmo, porque você foi iludido, você se deixou levar. Você tem mágoa, você perdeu amigos. Fala hoje, Senhor, eu quero viver na Tua graça. Senhor, eu quero ser alguém que vive de verdade pela fé. Se você é alguém que está oferecendo sacrifícios para obter alguma coisa de Deus, pare e sinta o amor de quem já cuida de você. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa carta escrita por Paulo há séculos atrás, para pessoas que a gente nem sabe os nomes, mas que fala tão forte conosco hoje, Senhor, porque de alguma forma nós também fomos fascinados. Nos perdoa, nos esquecemos da cruz, nos perdoa, nos esquecemos do sacrifício de Cristo. Nos perdoa, porque negamos a Tua verdadeira palavra, o Verbo. Nos perdoa, porque não ouvimos o Espírito, que tem em nós a sua habitação. Nos perdoa por tentarmos comprar o que o Senhor já nos deu de graça. Nos perdoa por ouvirmos, Senhor, palavras de fascínio na boca de homens. Nos perdoa por oferecermos sacrifícios, roubando de nós mesmos a vida sob o sacrifício de Cristo. Nos perdoa pela ganância, por sermos o pior que poderíamos ser, o pior de nós. Nos perdoa, Senhor, por tentarmos pagar
por aquilo que o Senhor nos deu de graça. Nos perdoa porque nossa ganância não nos permitia repousar na tua vontade. Mas queríamos pagar para que o Senhor fizesse o que nós queríamos. Queríamos ser senhores de Deus. Nos perdoa, Senhor. Quem nos fascinou? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. E nós poderíamos te responder, Senhor. A nossa própria cobiça, um falso evangelho, homens, por trás disso tudo, Satanás. Mas nós hoje queremos dizer, Senhor, nos faz andar no teu evangelho, nos faz andar na tua graça, acalma o nosso coração com a tua paz. Queremos ser satisfeitos com a tua vontade, alimentados pela tua palavra, saciados pelo teu espírito, descansando no sacrifício daquele que nos ama e nos amou primeiro. Colocarmos a nossa vida nas tuas mãos, nosso lar, nossos filhos, nosso casamento, tudo é teu, Senhor, e repousa à sombra da cruz, do sacrifício único de Cristo que pagou o preço e nos livrou da morte e nos trouxe vida. Queremos estar crucificados contigo, Jesus. Não vivermos mais a nossa vida, porque o Senhor vive em nós. Livra-nos da maldição da lei. Não somos livres para pecar, porque te amamos. Não somos livres para fazer o que quisermos, porque o Senhor habita em nós. Não é porque não temos lei que vamos cair na gandaia, porque a tua palavra nos conduz e nós nos arrependemos do mal. E queremos viver contigo, Senhor. Livra-nos de uma vida externa e hipócrita. Livra-nos, Senhor, de pagarmos com sacrifício por bens e sermos vazios do teu caráter, Jesus. Livra-nos da falsidade, Senhor. Que possamos ser dignos desta manhã de reconhecermos o nosso pecado e de mais uma vez nos entregarmos nas tuas mãos, porque só tu és Senhor. Jesus Cristo, o único, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor. A ti, Senhor, a nossa vida e o nosso coração. Que esta lição, Senhor, faça-nos acordar. Porque todo dia a gente quer fazer um sacrifício. Quando alguma coisa errada acontece, a gente pergunta, onde foi que eu errei? Como se tivéssemos falhados no sacrifício. Nos faz repousar em ti, Senhor. Nos faz repousar em ti. E debaixo do teu amor, sejamos conduzidos na vida que o Evangelho nos propõe. Nos abençoa. Leva-nos em paz nesse domingo, nosso almoço em família, as manifestações, todos os irmãos que vão participar, cobre-os. Esse é o nosso papel, Senhor, e nós oramos mais uma vez pela nossa nação. Protege-nos nesta semana, traz a gente de volta, quarta, terça, domingo, sábado, sexta, na reunião de homens. Aqui está a nossa vida no teu altar, somos teus, em nome de Jesus. Amém, amém.